Olá, meu nome é Daniele e o objetivo desse projeto é a contribuição para o esclarecimento do tema ativismo judicial e a justificativa para a sua atribuição ao Poder Judiciário brasileiro contemporâneo. O ativismo judicial é um fenômeno jurídico que consiste na ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência dos outros poderes, violando o princípio da separação de poderes. Esse fenômeno ocorre em razão da inércia dos demais poderes na efetivação dos direitos, de forma que o judiciário é cada vez mais acionado para tutelar garantias. A judicialização da política e o ativismo judicial não se confundem. A judicialização ocorre quando questões de relevante interesse político são decididas judicialmente e não nas vias de competência executiva ou legislativa. O ativismo judicial, por sua vez, consiste na ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência dos outros poderes. Para entendermos o conflito de competências, é necessário falar sobre o princípio da separação dos poderes e os sistemas de freios e contrapesos. A tese da separação dos poderes foi desenvolvida por Montesquieu e consiste na divisão do poder do Estado em diferentes funções atribuídas aos poderes executivo, legislativo e judiciário para evitar a concentração de poder em um único agente estatal. Assim, tem-se o sistema de freios e contrapesos, consagrado pelo artigo 2º da Constituição, que busca o controle recíproco entre poderes, mantendo todos em harmonia e sem hierarquia. O conflito de competências relaciona-se à ponderação de princípios formais. Sabe-se que os princípios são normas que constituem um mandamento de otimização. Já os princípios formais são aqueles cujo conteúdo consiste em procedimentos ou fixação de competências para a tomada de decisões, ou seja, são princípios que disciplinam como e quem toma as decisões, mas não o objeto ou o conteúdo dessas decisões. A despeito das controvérsias existentes acerca da conceituação do que seria efetivamente um princípio formal, o presente trabalho baseou-se nos estudos da teoria dos princípios de Robert Alexy e no seu desenvolvimento por Matthias Clat, no tocante aos conflitos de competência entre poderes públicos. Com base nos princípios formais da discricionariedade legislativa e administrativa e da inafastabilidade do controle jurisdicional, Clat apresenta critérios para solucionar tais conflitos, alcançando um equilíbrio entre o exercício dos poderes na esfera de competência que lhes é devida e o controle recíproco entre eles, em um cumprimento ao sistema de freios e contrapesos. Aplicando a teoria dos princípios, especialmente a máxima da proporcionalidade e a ponderação, Clat tratou os conflitos de competências a partir da colisão de princípios formais. Assim, o procedimento a ser seguido seria a ponderação entre os princípios da discricionariedade legislativa e administrativa e o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, considerando-se as condições fáticas do caso concreto. Clat elaborou fatores que devem ser considerados no momento da ponderação dos princípios formais. São eles a confiabilidade epistêmica das premissas utilizadas para a decisão, a extensão da regulamentação legislativa sobre a matéria em questão e a interferência nos direitos fundamentais. O presente trabalho buscou identificar no decorrer da pesquisa bibliográfica referências a critérios para a fixação de competências, ou seja, parâmetros objetivos para a solução das colisões entre princípios formais, como aqueles elaborados por Clat. No entanto, tais critérios e fatores não foram encontrados na doutrina nacional. Na pesquisa empírico-jurisprudencial, foram levantados julgados nos anos de 2000, quando surgiram os primeiros debates acerca do ativismo judicial, 2005, 2010 e 2015. O recorte temático se justifica pelo fato de os direitos fundamentais sociais, especialmente o direito ao mínimo existencial e os direitos à saúde e educação que o integram, serem o tema que mais incita críticas quanto à ingerência do judiciário na competência dos demais poderes. No levantamento final, foi utilizada a técnica da tabulação cruzada, que possibilitou conclusões quantitativas por meio das análises qualitativas das decisões. Foram analisadas 113 decisões, das quais em 73 prevaleceu a garantia do direito fundamental pleiteado. Percebeu-se que em todos os julgados estudados foram utilizados argumentos classificados por Robert Alexy como condições limitadoras do discurso jurídico. Em relação aos critérios de delimitação de competência, notou-se que a expressão inafastabilidade da jurisdição foi a mais recorrente, sendo utilizada para justificar que a apreciação de direitos fundamentais sociais pelo Poder Judiciário não configura ativismo judicial. Desse modo, concluímos que a jurisprudência brasileira, assim como a doutrina, aborda de forma superficial os temas em questão, não havendo desenvolvimento de critérios e parâmetros aprofundados para a matéria.